Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Então quem está aqui deve dar graças a Deus e firmar os pés aqui. Eu estou no melhor lugar do mundo, porque ensina aqui nesse lugar a adorar a Deus em espírito e em verdade, e contribuir para que a igreja cresça cada vez mais. E quem é humilde para com Deus, abre o coração para semear. Abre o coração para ser um dizimista, abre o coração para ofertar. É um ofertante, sabia? Quem é humilde é dizimista. Quem é humilde para com Deus é um ofertante. Bom, Deus requer isso de mim. Ele estabeleceu isso na sua palavra, para sustento da sua obra, o dízimo e a oferta. Então uma pessoa que é humilde, meu amado, ela aceita, ela recebe. Amém, Senhor. É o que o Senhor quer? É a tua vontade? Se é a tua vontade soberana, não tem discussão. E a pessoa é fiel. É fiel no dízimo, é fiel na oferta, ela colabora, ela respeita os princípios de Deus. Porque o semear, a semeadura, é um princípio estabelecido por Deus que não muda. É uma lei eterna de Deus. E uma lei eterna não muda. As pessoas precisam entender que existe a lei de Moisés e existem as leis eternas de Deus. Uma lei eterna de Deus é justamente a vontade desse Deus revelada. Diga, a vontade de Deus revelada. Uma pessoa que é contra o semear, que fica altercando com Deus, discutindo com Deus, por causa do dízimo, por causa da oferta, essa pessoa não é humilde. Porque ela está discutindo, ela está indo contra uma coisa que Deus estabeleceu. É palavra de Deus. Você contribuir, você semear, você ofertar, você dizimar. Lá em Gênesis capítulo 8, verso 22 diz, como lei eterna de Deus, enquanto durar a terra, não deixará de haver o quê? Sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto durar a terra, não vai deixar de existir a sementeira. O que foi anulado foi a lei de Moisés, e não as leis eternas de Deus. E no semear está o quê? A oferta e o dízimo. A gente vê ali no livro de Gênesis a oferta de Abel. E que Deus se agradou tanto da oferta de Abel. Porque Abel, ele praticou uma lei eterna de quem? De Deus. Diga, a vontade de Deus, ele realizou. Depois você vê Abraão. Abraão teve amor e foi grato a Deus e devolveu o dízimo. Diga, devolveu o dízimo. Você pode não querer dar, você pode não querer devolver, mas o pai da fé devolveu. Ele deu o dízimo. Por amor, por gratidão. A pior coisa é a pessoa ser ignorante. Ah, mas é que Deus não quer o meu dinheiro, Deus não usa dinheiro. Sim, Deus não precisa de dinheiro, mas é a obra dele que precisa. E a gente tem que ter essa maturidade. E só quem é humilde para com Deus entende isso. A palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que hoje são homens mortais que recebem o dízimo. E esse mesmo Paulo depois, isso é importante falar, esse mesmo apóstolo Paulo depois, defende o direito de um pastor. E fala, olha, todo pastor tem que tirar o sustento do altar. Aquele que prega o evangelho é ordem de Deus. Aquele que está pregando o evangelho, aquele que está servindo a Deus no altar, que do altar tire o seu sustento. Aqueles que estão contra o dízimo, contra o semear, contra a oferta, não gostam dessas palavras de Paulo. Paulo deveria ter ficado calado. Vai defender direito de pastor?
Nessa Paulo errou. Não, Paulo acertou, porque ele era humilde diante de Deus. E ele fala muito sobre isso. Depois você deve ler na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 1 ao 14. Ele defende o direito de um pastor de viver daquilo que ele prega. Ele fala, os outros apóstolos têm esse direito. E ele chateado, né? Por que eu e Barnabé não temos o mesmo direito de sermos sustentados, cuidado pela igreja? Porque Paulo foi o fundador, foi o apóstolo que Deus escolheu para cuidar daquela igreja. A igreja de Coríntios, para estabelecer lá a graça, a palavra espiritual. E eles não estavam tendo compromisso de sustentar o pastor deles, de ajudar financeiramente Paulo. Naquele lugar, Paulo teve que abrir mão do seu direito, porque a igreja era carnal. Mas isso não aconteceu com as outras igrejas. E Paulo, nessa evidência que eu te passei agora, na primeira carta dele aos Coríntios 9, do verso 1 ao 14, Paulo vai usando algumas figuras. Qual é o soldado que vai à guerra às suas próprias custas? Qual é o soldado que sai comprando roupa, arma? Não, eu vou para a batalha às minhas custas. Não. Então ele procura, com esse exemplo, mostrar para a igreja que a igreja precisava ajudá-lo financeiramente, sustentá-lo. Porque um pastor recebe a pessoa em tristeza, às vezes enferma, física, no coração, na alma, cheia de depressão. Há pessoas que entram na igreja totalmente destruídas. Aí Deus usa o pastor para te libertar dessas amarras, desse sofrimento. Aí Paulo, usado por Deus nessa evidência que eu te passei, ele exorta a igreja: será que esse pastor não tem direito de ser ajudado por aqueles que ele ajudou através da palavra de Deus? Será que esse pastor não tem direito? Tem. Mas só que muitos são avarentos, só que muitos não são humildes diante de Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.